Atos 11, versículo 18. Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Senhor, muito obrigado por mais esta noite. Clamo a Ti por Tua misericórdia e Tua graça mais uma vez, Senhor. Eis aqui o Teu povo diante de Tua palavra, Senhor. Abre Teu livro para nós. Revela a Tua verdade a nós. Dá a mim, Teu pequenino servo, capacidade de comunicar com clareza Tua palavra, Senhor. Falando como ela é, a verdade, Senhor. E dá a meus irmãos capacidade de ouvir. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer. Te agradecemos porque sabemos que Tu ouves nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a salvação, como todos sabem, vendo como a salvação é inteiramente do Senhor, que o homem não entra com absolutamente nada, a não ser seu pecado e sua queda, e Deus, com sua imensa e infinita graça, nos salva. Ao Senhor pertence a salvação. Este tem sido o nosso brado, tem sido o nosso estudo aqui, para que os nossos corações se tornem mais gratos ao Senhor. Na reunião passada nós falamos sobre o novo nascimento e as evidências de que uma pessoa nasceu de novo. Então, o que é este novo nascimento e quais são as evidências que acompanham o novo nascimento? E hoje eu quero falar sobre a graça do arrependimento. Não existe, irmãos, salvação sem que uma pessoa se arrependa de seus pecados. Muitas pessoas se tornaram cristãs nos dias de hoje. Elas se tornaram adeptas a uma religião, sem nunca terem conhecido o Evangelho e sem nunca terem se arrependido de seus pecados. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se o início da pregação de João Batista, do Senhor Jesus e de todos os apóstolos era uma mensagem forte de arrependimento, como pode um homem dizer que crê no Senhor se nunca em sua vida ele teve uma experiência de arrependimento? Agora, o tema da minha mensagem é a graça do arrependimento. Graça é um favor concedido por Deus, sem que ninguém mereça tal favor. A primeira parte da mensagem, na divisão que fiz, é mostrar que é somente Deus que concede arrependimento aos homens. Os homens são, portanto, incapazes de se arrependerem por si só. Na segunda parte, eu quero mostrar quais são as características de um arrependimento que é gerado por Deus. Porque existem arrependimentos falsos. Os homens são capazes de fingirem estarem arrependidos. Mas quais são as características de um arrependimento que Deus mesmo gera no coração do homem? Voltemos ao texto que eu li, irmãos, na primeira parte da mensagem, dizendo que é Deus quem concede arrependimento. Parte B do versículo diz: Logo também aos gentios, ou aqueles que não eram judeus, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eu tenho algumas perguntas aos irmãos. Na visão dos irmãos, uma pessoa, ela primeiro se arrepende e depois nasce de novo? Ou uma pessoa nasce de novo para então se arrepender de seus pecados? Se a resposta dos irmãos é que a pessoa primeiro se arrepende, então Deus dá nova vida, este é um erro e este é um engano. Porque como temos visto, irmãos, Efésios 2, versículo 1 diz que o homem está morto em seus pecados e delitos. Se Deus não operar em seu coração, dando a ele uma nova vida,
ele é incapaz de se arrepender. O homem está obscurecido em sua mente. Falta-lhe luz, falta-lhe iluminação para conhecer quem é Deus. Então, irmãos, você certamente já conversou com pessoas que dizem: não, eu estou buscando melhorar de vida, então aí eu vou firmar um compromisso com Deus. Eu estou me acertando aí porque não posso ir de qualquer jeito assim, estou me acertando. Este é o grande erro da maior parte das pessoas. Elas pensam que são capazes de se acertar. Elas pensam que são capazes. E o cristão que pensa que o arrependimento ocorre antes do novo nascimento, pensa essa mesma coisa. Pensa que é uma capacidade humana chegar-se até Deus. Agora, se o ser humano, conforme as Escrituras, é incapaz de se arrepender, e somente uma graça de Deus operando no coração de um homem faz com que ele se arrependa, muitos perguntam: então por que é que o Evangelho é um convite ao arrependimento se o homem é incapaz? Por que é que João Batista, quando iniciou o seu ministério, ele disse para que as pessoas se arrependessem? Por que é que Jesus, na primeira pregação dele, diz: arrependei-vos? Por que é que Pedro, quando faz sua primeira pregação, ele fala: arrependam-se? Por que é, irmãos? Será que o convite feito ao arrependimento significa que o homem é capaz de responder? Pelo texto que acabamos de ler, não, irmãos. É Deus quem concede arrependimento. Agora, mas por que é que Deus faz convites às pessoas, sendo que elas são incapazes de responder? Já temos dito isso praticamente em todas as mensagens. Primeiro, irmãos, porque este é o meio que Deus estabeleceu para salvar. Agradou a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. E quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo tem a ferramenta, tem o meio de convencer os pecadores de seus pecados. Pregação do Evangelho. O Espírito Santo convence os pecadores. Eles nascem de novo, se arrependem de seus pecados. Esta é a ordem da salvação. Ninguém vai até Deus. Não há nenhuma mensagem, nenhuma parábola que o Senhor conta em que um homem vai correndo até Deus. Nenhuma. Mas há muitas e muitas parábolas, como da ovelha perdida, em que o pastor vai atrás da ovelha, como da dracma perdida, em que se vai atrás daquela moeda perdida. Tanto a ovelha quanto aquela moeda, elas não fazem nada. Quem vai à procura são seus possuidores. Agora, como cremos nas doutrinas da graça de Deus, como cremos na eleição, cremos que o Senhor vai atrás de seus eleitos, aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Ele vai atrás de suas ovelhas perdidas e as chama. Agora, Ele não chama ninguém sem antes conceder a graça do arrependimento. Um puritano chamado Thomas Watson diz que para nós chegarmos ao céu, irmãos, Deus concede aos cristãos duas asas: o arrependimento e a fé. E com essa, nós alçamos voo ao céu. Tudo isso concedido por Deus, sem que ninguém nunca tivesse buscado isso. Fui achado por um povo que nunca me buscou. Nunca. Se alguém aqui realmente nasceu de novo e se converteu ao Senhor, foi simplesmente porque Ele quis e amou você. E então Ele revelou o seu Filho. Ele deu a você a exata noção da sua condição pecaminosa e perdida. Você se arrependeu, creu e passou a ser dele. Esta é a condição da salvação dos homens. Agora, esta é a resposta do porquê são feitos convites ao arrependimento. É porque Deus quis assim. É a vontade dele que nós preguemos o Evangelho. O que acontece quando pessoas não se arrependem? Elas só acumulam condenação para si, porque o homem é responsável, embora seja incapaz de responder. Então, eu faço outra pergunta. É possível que uma pessoa se arrependa sem a ação do Espírito Santo?
Claro, irmãos, essa pergunta é muito óbvia, não? Eu faço uma pergunta que paira na mente de todos vocês, que a resposta é impossível. É impossível que alguém se arrependa sem a ação do Espírito Santo. Então vamos continuar nesta pergunta. O Espírito Santo age em todos os homens? Veja, a primeira pergunta é possível que um homem se arrependa sem a ação do Espírito Santo? Um pouco de juízo na cabeça, você dirá, não, é impossível. É impossível que um homem se arrependa sem que o Espírito Santo haja em seu coração e sua mente. Agora, o Espírito Santo trabalha no coração de todos os homens? Se a sua resposta é sim, o Espírito Santo trabalha no coração de todos os homens, significa que o Espírito Santo é incapaz de convencer alguns homens. Estamos entendendo o ponto? Se o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, se quando a pregação é feita ele está trabalhando em todos os corações, é possível então que um coração humano resista à ação do Espírito Santo e diga, não, eu não quero. Seria isso possível? Seria isso possível que o Espírito Santo haja no coração e uma pessoa resista a ele? Que ele não seja capaz de convencer um pecador? Seria o Espírito Santo um Deus tão fraco assim? Então, quando a pregação é feita e o Espírito Santo ilumina a mente e o coração, é impossível que um pecador não se arrependa. Então, ele não age em todos. Por que eu estou querendo dizer isso? Aonde eu quero chegar com isso? Tem mais uma pergunta. Qual é a diferença para você que creu e seu vizinho que não creu? Qual é a diferença? Qual é a diferença quando você olha para as pessoas e você se diz cristão e você olha para as pessoas, você já pregou para elas o Evangelho e você vê que elas não respondem? Qual é a diferença? Você vai atribuir a diferença a você, que você quis, que você escolheu, que você creu, que você se arrependeu? Se você atribui isso a você, você não entendeu a salvação. Você não pode atribuir isso a você. Sua condição é igual a de todos, era igual a de todos os homens. Todos os homens. Todos os homens são alienados de Deus. Todos os homens são inimigos de Deus. Todos os homens não querem a Deus. Se Ele não age, você não estaria aqui hoje. Se Ele não age, você nunca poderia cantar as canções que cantou esta noite, porque você nunca veria beleza em Cristo. Você nunca veria isso. Você nunca veria o quanto Ele é inefável. Você nunca poderia se gloriar no amor de Cristo. A cruz não faria o menor sentido, porque é isso que acontece com todos os homens. Os homens, aqui ainda no Brasil, eles até comemoram datas cristãs, eles comemoram Natal, eles comemoram Páscoa, mas eles não entendem nada disso. A mente deles está obscurecida. E Deus, por sua graça, iluminou o nosso coração, iluminou o nosso entendimento, para que nós viéssemos até Ele. Então o versículo que eu li diz que eles estavam maravilhados, glorificando a Deus, porque aos gentios foi concedido o arrependimento para a vida. Foi concedido. O que é que você fez, meu irmão? Você não fez nada. Absolutamente nada. Nenhum olho nunca se apiedou de ti, a não ser o do próprio Senhor. E Ele teve misericórdia e nos salvou. É uma graça. Ele concede. Eu quero ler com os irmãos 3 versículos para fixar bem isso. O primeiro versículo é esse. Foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Por Deus concedido. Então é Deus quem concede. Concedido. Primeiro verbo aí, conceder. Vamos a Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então nós vemos aqui que no outro versículo é concedido por Deus. Neste versículo nós vemos que é a bondade de Deus
que conduz um homem ao arrependimento. E Paulo está dizendo aqui, você ignora este fato? Você despreza essa bondade? Ignora este fato? Não podemos ignorar este fato. Este fato, irmão, faz com que nós não consigamos acordar nem um dia sem render graças ao Senhor. Porque foi a bondade dele que me conduziu ao arrependimento. Por quê, irmão? Por um lado, irmão, o que nós estamos dizendo é que o homem é tão incapaz, mas ele é tão caído, que nem se arrepender ele consegue. Mas por outro lado, isso humilha o homem, mas por outro lado, nós estamos dizendo que Deus é tão bondoso, Ele é tão longânimo, Ele é tão gracioso, que Ele conduz seu povo ao arrependimento. Que Ele concede seu povo. Como isso não encheria o meu e o seu coração de gratidão ao Senhor? Como isso não faria você refletir nisso? Como isso não faria você, quando dobra o seu joelho em oração, agradecer ao Senhor? Como? Como isso pode fazer com que nós ignoremos? Como nós podemos ignorar este fato, desprezar este fato? Sabe, irmão, a tragédia é quando nós nos acostumamos com estas doutrinas. Isso para mim é uma tragédia. O dia em que meu coração e o seu, irmão, estiver tão duro, em que você não consegue ver o raiar da graça nestas simples doutrinas e ver quem você é, irmão, peça a Deus para que Ele te conduza ao arrependimento e abra seus olhos para ver a beleza de quem Ele é, da sua graça. Ele dá graça e glória. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, glorificou. Ao Senhor pertence a salvação. Louvado seja o seu nome. Então, nós vemos aqui que Deus concede e Deus conduz. Conduz ao arrependimento. Terceiro verbo, irmãos. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Mas vamos aqui, nós vimos que Deus concede, que Deus conduz e que Deus produz. Qual é a parte do homem, irmãos? Qual é? Qual é a parte do homem em tudo isso? Se Deus produziu, concedeu e conduziu, o que o homem fez? Nada. Ele retirou um morto de seu túmulo, deu vida, conduziu ao arrependimento, produziu arrependimento. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Não dependeu de você. E se dependesse, você nunca seria salvo. Absolutamente. Nunca, jamais. Nunca você faria parte do povo de Deus se dependesse de você. Nunca. E nós devemos glorificar o Senhor por isso, irmãos. Porque nós estamos tão seguros, porque as coisas foram produzidas por Ele, irmãos. Porque se fôssemos capazes de produzir as coisas, nós perderíamos também. Mas aquilo que Ele faz é eterno e duradouro. Se Ele conduziu um homem ao arrependimento, se Ele chamou um homem e esse homem realmente se arrependeu de seus pecados, este homem no final de sua vida gozará a presença eterna do Senhor nos céus, sem dúvida alguma. Porque o Senhor não começa uma obra que Ele não complete. Aquele que começou a boa obra, a completará. Ele nunca começa algo que Ele não vai terminar. E aí você pode me perguntar, mas o que acontece com pessoas que se desviam? A pessoa viveu 15, 20 anos na igreja e depois ela se desviou. Eu digo a você, será que ela se arrependeu mesmo? Será que foi um arrependimento gerado por Deus? Será que houve realmente um novo nascimento? Porque as pessoas podem mudar o seu exterior. Elas podem começar a frequentar um lugar. Elas podem gostar da fé cristã, encantar ela. Mas se isso não produziu mudança no seu interior, se não houve uma ação de Deus, isso não vai ser duradouro, de maneira alguma. Então, irmãos, esta é a primeira parte. Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro
que é Deus quem concede. E eu não precisava fazer explicações, bastava ler os versículos. Deus quem concede, produz e conduz ao arrependimento. O homem nada faz. E isso torna o coração do verdadeiro Filho de Deus grato. Agora, irmãos, a segunda parte da mensagem é: quais são as características do verdadeiro arrependimento gerado por Deus? Ótimo! Podemos concordar agora, e espero que sim, que eu tenha sido claro o suficiente, que é só Deus que pode fazer esta obra. Só Deus pode conduzir a um homem ao arrependimento. Mas como nós podemos saber que o que ocorreu na minha, na sua vida, foi um arrependimento gerado por Deus? Como? Existem características, a Bíblia mostra isso. Quais são estas características? Eu quero dizer então, irmãos, que o arrependimento que é gerado por Deus, ele toca o homem integralmente, completamente. E com isso eu quero dizer que o arrependimento que Deus gera muda a mente, as emoções e a vontade. Exatamente nesta sequência. É uma mudança completa no interior do homem, que por fim resulta na mudança do exterior. Mente transformada, emoções, nós veremos o que é que o arrependimento gerado por Deus faz com as emoções de um homem. Nós talvez até achemos estranho falar de emoções, porque nós achamos que nossa fé às vezes é muito... que emoção é fanatismo. Mas será que eu posso encontrar na Bíblia que homens que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados, Deus operou em suas emoções também, em seus sentimentos? Provarei isso. É impossível, irmãos. É impossível que um pecador como eu e você nunca se lembre de uma única experiência em que se tenha derramado muitas lágrimas diante do Senhor. É impossível. Então, as emoções fazem parte da nossa fé, sim, irmãos, quando são geradas por Deus, e nós veremos isso. Então, mente, emoções, vontade. A palavra, irmãos, arrependimento, como muitos de vocês sabem, não falo nenhuma novidade, é metanoia. Uma mudança de mente. E é aí que começa. É aí que começa a ação de Deus na vida de um homem. Ele precisa ter sua mente mudada. Porque qual é a condição da mente do homem antes de vir a Cristo? Vamos a Efésios 4, versículo 17. Vamos lá. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Que eu acabei de ler, um retrato de um homem sem Cristo. Ele anda na vaidade de seus próprios pensamentos. Deixa eu mostrar a vaidade dos pensamentos humanos numa simples frase. Converse com qualquer um. Eles dizem: eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Não, eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma boa pessoa, sou uma pessoa de valor, tenho valores. Sou uma boa pessoa. Isso é a pura vaidade dos pensamentos. Porque, irmãos, as pessoas do mundo, em geral, têm esse tipo de pensamento acerca de si. Que eles são bons, que eles são justos, que eles merecem o céu. Não é? Pessoa que não é crente, ela acha que ela merece o céu. E que Deus seria injusto em condená-lo para o inferno. Sou uma boa pessoa.
Este é o pensamento, é a vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas por que ela pensa assim? Porque ela está obscurecida em seu entendimento. Obscurecida, falta-lhe luz, falta iluminação para ela, para que ela veja, segundo a palavra de Deus, que os homens são completamente depravados, caídos e pecadores. Então, irmãos, é uma graça muito grande que um homem se converta e tenha sua mente mudada. É impossível isso. Sabe, irmãos? Porque um cristão, ele é realmente nascido de novo, esse arrependimento concedido por Deus, ele é capaz de dizer com alegria: eu sou um miserável pecador. Isso não o deixa triste, sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais ele vê seu estado de indignidade, mais ele pode ter seus olhos abertos para a glória e grandeza da graça de Cristo. Mais. E se Cristo se torna mais glorioso e mais gracioso para ele, não importa se ele está humilhado e rebaixado. Mas isso é completamente diferente do cristianismo pregado hoje. O cristianismo de hoje, exalta o homem e rebaixa Deus. Mas nós ficamos muito felizes, porque é o que a palavra diz, em reconhecer que em mim e em você não habita bem algum, que nós somos miseráveis pecadores e que só podemos ser salvos pela graça de Deus. E quando nós baixamos ao nível mais baixo e vemos o quão perdidos, pecadores e podres, um poço de pecado nós somos, nós podemos ver o quanto Deus foi gracioso em nos salvar e revelar seu Filho. Agora, um homem não muda sua mentalidade sem a operação da graça. É impossível que o homem passe a pensar assim acerca de si. Impossível. Como aquele ladrão na cruz, irmãos, é impossível que ele passe a dizer: não, nós merecemos estar aqui. Este homem nada fez. Porque a mudança de mente operada pelo Senhor é tão profunda, é tão radical, que o homem passa a dizer: eu sou um miserável e Deus é justo em me mandar ao inferno. O homem natural pode dizer isso? Em hipótese alguma. E se você pode dizer isso, louvado seja o Senhor, Ele mudou a sua mente. Ele transformou a sua mente que era alheia à vida de Deus, obscurecida. Mas se você não pode dizer isso, se você acha estranha estas coisas, talvez você não tenha se arrependido, talvez você não tenha nascido de novo. Mas isso não vai ficar nas minhas palavras. Vamos ver se é assim nos servos de Deus, ou se só eu estou falando. Salmo 51, versículo 3. Esta é a linguagem de um homem que teve sua mente transformada por Deus, que houve uma metanoia, uma mudança, uma transformação na sua mente. Ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões. O homem natural está obscurecido, alheio. Agora ele diz: eu conheço. Foi-me dado luz para conhecer, para ver. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Uma mente transformada, é isso que dizem. O arrependimento para a vida que nós lemos é isso. É um homem dizer: eu conheço as minhas transgressões. Tu, Senhor, és justo se me condenares. Meu pecado está sempre diante de mim. Esta mudança de mente. O homem natural, ele pode até se arrepender, irmão, e dizer assim: eu errei. Eu reconheço, eu errei. Mas tinha uma circunstância. O marido pode falar que se arrependeu para sua esposa e dizer assim: me perdoe, eu me excedi.
eu estava irado. Mas você também não cooperou, então ele não se arrependeu. O verdadeiro arrependimento que Deus gera. Você não tem olhos para mais ninguém. Você não procura outros culpados. Por quê, irmão? Lembre lá de Adão e Eva. O que acontece quando eles caíram? O que é que Adão fala? Deus, foi a mulher que tu me deste. É isso que o pecado fez com a mente do homem. Ele fica buscando culpados exteriores. Não é ele o culpado. Mas quando Deus muda a mente de um homem, ele para com isso. Ele diz, sou eu. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei, Senhor. Tu és justo no teu falar. Eu sou um pecador. Esta é uma mente transformada. Isso é graça, irmão. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Nós somos tão duros de coração, irmãos. Tão duros de coração, que se não fosse assim... Louvado seja o Senhor, porque Ele precisa mudar a nossa mente. Tudo bem. Mudou-se a mente, então. Ele passa a se considerar indigno. Ele começa a dizer coisas até assim, Senhor, perdoa-me as falhas que eu desconheço. Absolve-me das que eu desconheço. Sabe por quê? A sua clareza e a sua iluminação é tal agora que ele sabe que mesmo que ele não está vendo o pecado, que tem coisa que ele está fazendo que... Paulo diz assim, nada me argui a consciência, nem por isso eu me dou por justificado. Que mudança de mente, irmão. A consciência dele, que nada me argui. Tipo, não tem nada pesando a minha consciência, mas nem por isso eu me dou por justificado. Eu sou um pecador. Na minha carne não habita bem algum. Mudança de mente, produzida pela graça de Deus. Mas e as emoções, irmãos? Porque um homem pode concordar mentalmente. Ele pode exteriorizar, dizer, eu concordo com isso. Ele pode dizer, não, eu concordo. Verdade, homem não pode. Concordar é uma coisa. Diferente disso é ter uma ação interior de fato. Isso é diferente, completamente diferente. Porque esta mente mudada vai para um segundo ponto. Esta mente transformada, capaz de reconhecer que Deus é justo e que você é pecador, e esse é o início da salvação de um homem, é quando começa a raiar a luz da salvação, quando ele começa a reconhecer isso. O que acontece quando essa mente é transformada? O que acontece com suas emoções? Fica aqui só, ele só reconhecer, não, realmente eu sou um pecador e fica só aqui? Não. As emoções são tocadas. E ele começa a ser entristecido. Tristeza. É a primeira coisa que acontece com um homem que teve sua mente transformada. Ele agora passa a enxergar as coisas com clareza. Irmãos, nós nem enxergamos completamente ainda, tá, irmãos? Nós não enxergamos completamente nossa deformidade ainda. Não enxergamos. Mas a graça de Deus vai lançando luz sobre as nossas trevas. E nós vamos vendo um pouquinho da negridão que há em nós. Irmãos, isto faz qualquer homem se desesperar. Qualquer homem se desesperar. Tristeza. Nós estamos no Salmo 51. Vamos ler o versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Contrição, tristeza, coração compungido, despedaçado. Algum momento da sua vida, você manifestou uma tristeza agudíssima por seu estado. E eu estou falando do momento lá inicial da salvação, mas, cristão, hoje, você ainda continua assim? Você ainda sente tristeza e pesar pelos seus pecados? Porque este também é um outro ponto. Se o arrependimento foi gerado por Deus, ele é contínuo, ele não para nunca. Aquilo que se iniciou, na verdade, irmão, só aumenta. Só aumenta.
Eu li, na verdade, Charles Spurgeon dizer que ele dizia, eu confesso abertamente que hoje estou muito mais convencido do meu pecado do que há 30 anos atrás, quando o Senhor me alcançou. Porque agora eu tenho mais clareza da palavra e de pecados que eu não conhecia. Agora eu vejo com muito mais intensidade quão vil pecador eu sou. Então o cristão, ele vai aumentando neste nível. Essa tristeza. Vamos, o texto que nós já lemos, 2 Coríntios 7, 9. Diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresse, porque a tristeza segundo Deus. Irmão, como nossos dias são diferentes. Não se fala mais dessas coisas. Tristeza segundo Deus. Não, Deus quer te fazer feliz. Deus tem um plano maravilhoso. Você vai reinar. Não, Paulo está dizendo, olha, eu me alegro porque vocês ficaram tristes. Que paradoxo é a vida cristã. Paulo está dizendo, eu me alegro porque vocês ficaram tristes. Olha, irmãos, eu posso dizer também que um cristão se alegra quando ele fica triste pelo seu pecado. Ouça bem isso. Um cristão se alegra quando ele fica triste por seu pecado. Não é assim? Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos tão frios, nosso coração vai se tornando endurecido. Então a graça de Deus raia, nós nos arrependemos e chegamos à tristeza por nossos pecados. Isso não te alegra depois? Né? É uma grande alegria ser contristado por Deus. Eu vou falar aqui de tristeza, vergonha, ódio e nojo. Tristeza, vergonha, ódio e nojo. Emoções geradas por Deus quando um arrependimento genuíno ocorre. Tristeza, vergonha, ódio e nojo. Se você, nesta nossa sociedade, tão voltada para a autoestima, que o homem tem que ser feliz, que o homem não mexa com ele é tudo voltado para ele. E o que Deus quer fazer com o homem é levá-lo à tristeza, vergonha, nojo de si mesmo, para que ele possa dar somente toda a glória a Deus. Tiago 4, versículo 4. Versículo 9, perdão, irmãos. Tiago 4, 9. Diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então, ao invés de um verdadeiro pregador do Evangelho dizer a um homem, Deus quer te fazer feliz, ele deve dizer, Deus quer te afligir até que você fique triste e pranteie por seus pecados. É isso que é a mensagem do Evangelho. É aí que um arrependimento para a vida é gerado. Tristeza. O vosso riso em pranto. Houve uma época aí, irmãos, que tinha um negócio aí de unção do riso. E um homem de Deus disse assim, se a presença de Deus realmente estivesse entre vocês, ao invés de rir, vocês estariam chorando, arrependidos por seus pecados. Quem foi que teve uma visão de Deus sem que
exclamasse depois: ai de mim, sou pecador. Então essas pessoas que chegam à fé e não conhecem o lamento, o pranto, a tristeza por seus pecados. Mas por que, irmão? Por que o arrependimento deve nos fazer tristes? Por quê? Não te entristece, irmão, saber que foi o meu pecado e o seu pecado que levou o nosso amado para a cruz? Isso não deveria fazer você ficar triste? Quando, pela fragilidade de nossa carne, nós pecamos contra Deus, nós não devemos ficar tristes, irmãos. Você chega a fazer estes raciocínios, irmão, que você deve ficar triste porque o amado da sua alma, aquele que você diz que ama, foi crucificado exatamente por causa destes pecados. Isso entristece um cristão. Ele teve sua mente iluminada, agora ele está triste. Meu Deus, eu sou o culpado. Eu me entristeço porque eu sou o culpado pela morte do Filho de Deus. Uma tristeza segundo Deus que vai gerar vida. Vamos para outro ponto, a vergonha. Vamos para Esdras 9, versículo 6. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresce até os céus. Irmãos, Adão não tinha motivo nenhum para estar envergonhado antes do pecado. Mas depois que ele pecou, ele teve vergonha. E quando a luz de Deus raia sobre o coração de um homem, ele se envergonha. Ele mal consegue elevar a sua cabeça aos céus. Ele é como aquele homem da parábola que o Senhor conta, que só batia no peito e dizia: ai de mim, pecador, sê propício a mim, pecador. Ele não consegue levantar o rosto, ele está envergonhado. Isso é salvação, irmão. Não é esta alegria, euforia que estão dizendo. A salvação começa com arrependimento por seus pecados. Daniel 9. Versículos 7 e 8. Diz assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Se você peca e não se entristece e não sente vergonha disso, como você pode dizer que há uma operação da graça dentro de você? Ah, irmãos, nós vivemos dias difíceis. São milhões e milhões de evangélicos que não sabem nada sobre essas coisas. Absolutamente nada. E acham que estarão com o Senhor. Há uma promessa em Apocalipse que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Estes homens que aqui não conheceram as lágrimas, nada terão para que o Senhor as enxugue no céu. Que os cristãos sejam homens de muitas lágrimas e de muitos lamentos aqui, irmãos, porque ainda o pecado habita em nós. Para que quando nós chegarmos lá, Ele possa enxugar dos nossos olhos as lágrimas. Eu desejo o céu, porque eu não aguento mais o pecado, irmãos. É isso que Deus faz quando gera arrependimento. O
quero estar com o meu Senhor para não pecar mais contra Ele. Eu vou chorar aqui e prantear enquanto eu ainda padeço das minhas tentações e fraquezas por causa da minha carne. E pela graça que me conduz ao arrependimento sempre. Mas quando eu chegar lá, Ele mesmo virá até mim e até você. Ele mesmo, diz, enxugará de nossos rostos as lágrimas. Sim, irmãos. Veja só, irmãos. Um homem pode ficar triste e envergonhado por muitas coisas. Ele pode ficar triste, e é muito comum que uma pessoa fique triste quando perde alguém querido. Ele pode ficar envergonhado quando ele foi pego fazendo algo que ninguém sabia que ele fazia. Vergonha. O homem pode ter tudo isso. Mas essa não é nem a tristeza, nem a vergonha segundo Deus. A tristeza segundo Deus não é porque eu perdi coisas. Não é porque me falta coisas. É porque eu perdi o próprio Senhor. O pecado me obscureceu. O pecado fez um muro comigo e o Senhor. Essa é a minha tristeza. Essa é a minha vergonha. Então, quanto de graça tem no coração de um homem? Quais são as suas tristezas? Quais são as suas vergonhas? Porque os homens ficam tristes com muitas coisas. Mas nada vale a pena ficar triste a não ser o pecado. De que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Ah, irmão, me parece que você está falando coisas que eu já sei. E quais são as aplicações disso para a minha vida? Todas, irmão. Isso muda completamente tudo. Tudo. Cristo veio salvar o seu povo de seus pecados. Se Ele me salvou da minha culpa e do meu peso, o que mais pode atribular o coração de um homem? Se ele já não é mais inimigo de Deus, agora ele é amigo de Deus. O que são as perdas deste mundo? Não, Deus vai te dar vitória. Que vitória? Eu quero Ele. Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Eu não quero nada, eu quero Ele. Ele me livrou das minhas culpas e dos meus pecados. Eu o quero, eu o desejo agora. Porque Ele me deu um coração para isso. Então, do que você se lamenta, irmão? Do quê? Do que você está insatisfeito? Do quê? Viu como isso é prático? Isso é prático. Ah, eu estou insatisfeito porque eu queria isso ou aquilo. E não está dando certo isso ou aquilo na minha vida. Do que você está reclamando? Porque sua tristeza não é pelo pecado. É o seu amor ao mundo que faz com que você não se entristeça pelo pecado. Cegado pelo pecado, amando as coisas deste mundo. Então você não tem tempo para se entristecer pelos seus pecados. Olha, irmão, eu desconheço um cristão verdadeiro que consiga chegar à presença de Deus sem confessar pecados e sem se entristecer e sem se envergonhar. Se vocês conhecerem, me apresentem esse homem. Me parece que Paulo, no fim dos seus dias, ainda dizia que ele era o principal dos pecadores, já tendo quase completado sua carreira e combatido o bom combate. O principal dos pecadores. Aqui, nesta terra, enquanto o meu amado Senhor não volta, ou você fica triste, sem vergonha, se enoja do seu pecado, ou você não tem esperança nenhuma de estar com Ele depois. Quem pode dizer que tem esperança de estar com Cristo lá se não padeceu aqui? Por causa dos nossos pecados. Entende, irmão? Como isso é totalmente prático nas nossas vidas. Totalmente, completamente. Ao invés de murmuradores que nós somos, muito murmuradores, reclamamos de tudo, de todos. Um homem encharcado pela graça do arrependimento, volta seus olhos para Deus e para si, chora diante do Senhor, agradece ao Senhor e tem uma vida plena e satisfeita em Deus.
Romanos 6, 21, ainda sobre a vergonha. Este versículo checa muito os nossos corações. Naquele tempo, que tempo? No tempo em que nós ainda não conhecíamos o Senhor. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Irmão, você se envergonha da sua vida passada antes de Cristo? O texto diz aqui, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Eu já vi muita roda de cristãos em que vira uma competição para saber quem foi pior antes disso. E aí um querendo contar vantagem disso. Vantagem do quê? Se isso deveria trazer vergonha. Não, eu era terrível e tudo. Isso não te traz um corar de vergonha? Você realmente viu a santidade de Deus? O que colhestes? Do que agora vos envergonhais? O Paulo está falando com cristãos. Eu tenho que me envergonhar. Não posso contar vantagem daquilo. Dias estranhos. Dias estranhos. Dias estranhos em que essas coisas não... Os homens perderam a noção destas coisas. Sofonias 3:5. Sofonias está depois de Abacuque. Diz assim, o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. O iníquo não conhece a vergonha. Qual é a característica, então, de alguém crente, cristão, verdadeiramente nascido de novo? Ele conhece. Ele conhece a vergonha. Ele conhece. E prantearão por aquele a quem traspassaram. E chorarão como quem chora pela perda do primogênito. O cristão conhece a vergonha, o pranto, a tristeza. O cristão conhece. O iníquo, ele não sabe o que é se envergonhar. Ele não sabe. Ele pode ter outras vergonhas, mas a vergonha verdadeira, segundo a Bíblia, é essa: envergonhar-se de seus pecados. Viu o que o arrependimento para a vida transforma a mente e vai transformando as emoções de um homem? Este processo, tristeza, vergonha. Mas não para aí. Falei de nojo, né? Vamos em Ezequiel 36, versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Há uma mente iluminada aqui. Aqui é a mente. Mas aí vai para as emoções. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Tereis nojo de vós mesmos. Que estado gracioso é quando Deus opera de tal maneira que o cristão olha para si e fala: meu, não há esperança para mim se Ele não for misericordioso comigo. Tereis nojo de vós mesmos. Se parece muito com o final da vida de Jó. Ele diz: eu me abomino no pó e na cinza. Vamos ler essa passagem, irmãos. Jó 42.
Eu acho que é 42, vamos ver. Jó 42, versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi iluminado, ele vê agora. O que acontece? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele vê, ele se arrepende, ele se abomina no pó e na cinza. Salmo 119, 104. Nós já estamos caminhando para o fim da mensagem, irmãos. Aguentem mais um pouco comigo. Salmo 119, 104. Outro sentimento, uma emoção, ódio. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. O cristão, então, ele passa a odiar o pecado. Ele não somente se entristece e se envergonha, ele odeia o pecado. Ele passa a odiar aquilo. Tem que ser assim. Se ele está amando o pecado, então, tristeza, vergonha, nojo, ódio. Eu abomino isso. Eu detesto esta falsidade. Eu odeio o pecado. Última parte da mensagem, irmãos. Mente, emoções. Acaba aí, irmãos. Acaba aí. Mente iluminada. Emoções. Ele está triste, ele está envergonhado, ele está enojado, ele passa a odiar o pecado. Acaba aí o arrependimento para a vida. Na mente e nas emoções de um homem. Porque tudo isso aqui pode ser falsificado. Tudo isso aqui. O hipócrita pode derramar lágrimas exteriores sem que nada tenha acontecido em seu interior. Facilmente. Ele pode dizer que tem vergonha. Ele pode dizer que sua mente foi transformada. Mas e sua vontade? Mente, emoções, vontade. O que eu estou chamando de vontade? A força que o impulsiona à mudança. Não a vontade própria, gerada por Deus. Deus o impulsiona a uma mudança. Ele agora teve iluminação, suas emoções foram mudadas, ele está triste, envergonhado, e agora ele vai obedecer ao Senhor. Ele vai abandonar o pecado. Este é um arrependimento para a vida. Não basta só ter mente transformada, chorar um pouquinho. Tem que haver mudança. Mas estas coisas têm que ser acompanhadas. Porque não adianta também o homem alegar mudança. Porque o homem também pode falsificar isso. Ele pode dar uma melhorada na sua aparência externa. Mas, como temos enfatizado, a fé cristã, a palavra de Deus, diz que a mudança começa dentro e repercute fora. A disposição mental, a disposição emocional, todo o interior do homem é modificado. Então suas atitudes externas passam a corresponder com isso. Último texto que lerei. E aí vamos encerrar. 1 Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 9. Vamos ler do 8 para a gente entender o contexto. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus verdadeiro. Deixando os ídolos. Então não adianta só mente e emoções. A vontade tem que ser impulsionada a um abandono. Abandonar a vida de pecado. Deixar os ídolos.
para servir a Deus. Estou dizendo que o homem é capaz disso sozinho? Não. Estou dizendo que a mudança interior do Senhor provoca isso. Ganhe a sua vontade. Toda vez que você vem aqui ouvir, irmãos, a mensagem, independente de qual tema for, e você concordou em sua mente, suas emoções foram tocadas, mas sua vontade não foi ganha, não houve uma operação da graça eficiente. Não houve. E muitos são assim. Ouvem, concordam, se entristecem, se envergonham, mas dura pouco. Então isso não é verdadeiro. Isso não é gerado por Deus. O que é gerado por Deus é duradouro. E eu concluo, irmãos, citando a primeira tese de Lutero, das suas 95 teses, os irmãos conhecem. Ele diz assim: a vida do crente na terra deve ser um contínuo arrependimento. Não só inicialmente, mas continuamente. A graça do arrependimento é Deus que gera. Se o nosso coração está duro, nós oramos ao Senhor. Senhor, gera em nós arrependimento, para que te sirvamos. Que o Senhor abençoe os irmãos. Gostaria só de orar e depois os irmãos podem falar. Senhor, eu te agradeço por tua palavra esta noite. Clamo a ti que tenha misericórdia, Senhor, de todos os meus irmãos que estão aqui, a começar de mim mesmo, Senhor. Arrependimento é algo que nós precisamos para a vida toda, Senhor. Que nós vivamos em contínuo arrependimento, como prova da nossa salvação, Senhor. Nossa disposição interior mudada. Ajuda-nos, Senhor. Não permite passarmos os nossos dias nessa terra com o nosso coração endurecido. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.